Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade aí aos pontos do nosso pavilhão auricular, agora nós vamos falar da concha cima ou concha de cima e concha cava ou concha inferior. Aqui nós temos os pontos, né, da concha de cima, que é aqui, e aqui da concha cava. Aqui, na sua grande maioria, se eu não estou equivocado, né, o 13, né, o 12 e o 6 são pontos que não são pontos específicos de órgãos e vísceras, tá? O restante, sim. Então, bem aqui, ó, a gente tem o final da hélice, que é a raiz. Um pouco mais para fora e para baixo tem o ponto de quem? Do baço. Aqui, na concha inferior, descendo aqui, ó, chegando aqui no número 7, eu pego a raiz da hélice e desço. É um pouco mais para cá, um pouco mais para o meio da concha inferior, eu tenho o ponto do coração, que trabalha justamente as questões emocionais, tá? Então, a parte das emoções, a parte de controlar o Shen, de abrigar a mente. Acima dele, eu tenho o ponto do pulmão superior e o ponto do pulmão inferior. Então, ó, a minha referência é o 7. Acima eu tenho o ponto do pulmão superior, abaixo eu tenho o ponto de quem? Do pulmão inferior. Então, eu tenho 7, 8 superior, pulmão superior, 8 inferior, pulmão inferior. Do ladinho para a esquerda eu tenho 9, que são o quê? Os brônquios. E mais para a esquerda, para baixo, fazendo uma diagonal bem leve para baixo, eu tenho a traqueia. Então, eu tenho coração, pulmão, brônquio e traqueia. Aqui eu tenho o baço e aqui eu tenho o ponto da tuberculose. Bem aqui, ó, bem aqui, esse número 12 é o Sanjiao, ou o ponto do triplo aquecedor. O chinês divide o nosso corpo em 3 aquecedores, né? Do tórax para cima, na linha horizontal dos mamilos para cima, você tem pulmão, coração, cabeça e pescoço. Dessa linha para baixo até a linha horizontal no umbigo, você tem fígado, vesícula, estômago e baço. Do umbigo para baixo, você tem intestino delgado, intestino grosso, rim e bexiga. Então, o aquecedor superior estão contidos no aquecedor superior o pulmão, coração, cabeça e pescoço. No aquecedor médio, estômago, baço, vesícula e fígado. No aquecedor inferior, rim, bexiga, intestino delgado e intestino grosso. E aí tem a uretra, ânus, reta, etc. Então, esses 3 aquecedores trabalham junto. Quando eu coloco nesse ponto, o 12 aqui no Sanjiao, ou triplo aquecedor, eu promovo o equilíbrio dos 3 aquecedores. Alguns pacientes, alguns clientes relatam que quando é colocado um cristal aí nesse ponto, ou agulha nesse ponto, eles têm vontade de evacuar. Porque você estimula esse sistema de equilíbrio dos 3 aquecedores a funcionar e o que estiver preso não vai acontecer nada demais, vai acabar saindo. Aqui na concha de cima, a gente tem bem no meio dela, um pouquinho aqui mais para baixo desse ponto, que é o ponto 6, é o centro da concha cima, que na realidade esse ponto é mais para dores abdominais e até mesmo gases. Na raiz inferior, ou cruz inferior da anti-hélice, logo aqui abaixo, eu tenho o número 2, que é a próstata. Aqui eu tenho o número 3, que é a bexiga. E se eu traçar aqui na anti-hélice, bem aqui,
nessa fosseta triangular, aqui no ápice para baixo, e cair aqui, ó, já na concha, tá? Eu saio daqui e traço uma linha e caio na concha acima, lá no cantinho, quase que dentro, eu tenho o ponto de quem? Do rim. Para cá, eu tenho vesícula e aqui nessa curvinha de cima, eu tenho o fígado. Aqui, nessa região aqui, ó, limítrofe, mas já no antitrago, eu tenho muitas das vezes, em algumas cartas, o que ele chama de região do hipocôndrio. Tá? O baço que está encontrado aqui, na concha inferior, em alguns ele está mais para a esquerda, perdão, mais para a direita e para baixo. A gente pode ver isso aqui, ó, as diferenciações em algumas cartas. Por exemplo, ó, o baço já está mais para cá. Tá vendo aqui, ó? Coração, concha inferior, tá? Coração, pulmão, pulmão, brônquio, traqueia. Olha o triplo aquecedor aqui, tá vendo? Aqui eu tenho boca, esôfago, cárdia, estômago, duodeno, intestino delgado, apêndice, intestino grosso. Bem aqui, ó, a raiz inferior da antihélice. Fora dela, já dentro da concha de cima, eu tenho a próstata, depois eu tenho a bexiga, e lá dentro eu tenho quem? O rim. Aqui eu tenho pâncreas, nessa carta eu tenho pâncreas, na outra eu não tinha, tá vendo? Fica bem próximo aqui ao centro da concha, entre o centro da concha e a vesícula biliar eu tenho o pâncreas, aqui eu tenho a vesícula, aqui eu tenho o fígado e olha a região do hipocôndrio que eu tinha falado para vocês. Tá vendo? Então, de acordo com as cartas, nós vamos ter algumas variações. Nessa carta aqui, ele mostra a região posterior da coluna. Aqui, ó, na parte de baixo da orelha, ele chama de raiz inferior, aqui no meio, raiz central, e aqui, raiz superior. Aqui tem um sulco, que é o sulco o quê? Hipotensor. Na região do xemen posterior, a gente tem coração, aqui na raiz central a gente tem o baço e aqui o fígado. Mais para cá, pulmão e rim, tá? Que seria como se ele tivesse de alguma forma virado a orelha e os pontos até em algumas cartas se assemelham aqui nessa região posterior. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Estômago, aqui a gente já tem quem? O baço. O baço aqui já fica nessa carta um pouquinho mais para cima. Ó. Coração, pulmão, pulmão. Aqui, ó, os sulcos. Essa daqui tem alguns pontos a mais na região posterior. Essa aqui se assemelha às primeiras cartas na região posterior. Tá vendo? Aqui, ó, triplo aquecedor. Aqui a gente tem a parte aqui do coração, pulmão, pulmão, triplo aquecedor. Aqui o baço fica mais para baixo. E aqui eu tenho, onde nas outras cartas eu tenho o baço, eu tenho aqui o quê? A área do baço. Aqui eu tenho o ponto central da concha de cima, que serve para tratar disfunções abdominais. E aqui eu tenho logo em cima uma área chamada de área abdominal. As cartas variam de uma para outra, mas os pontos têm a mesma função e são os pontos que estão bem próximos uns dos outros. Ok? Então fica assim, estudem, leiam, procurem na carta, usem os parentes de vocês como, vamos colocar assim, auxiliares para o atendimento, para encontrar, use aquela orelha que vocês têm de borracha e no decorrer aí da semana, até o nosso próximo encontro, vão mandando as dúvidas de vocês aí. Abração e até a próxima.